Graduada pelo Centro Universitário UniBH. Peraí. Agora esqueci de avisar que era para começar a gravar. Então, gente, está gravando, depois vai para o YouTube. Mona Lisa, vou te apresentar de novo. Então, hoje a gente vai falar com a Mona Lisa Pontes, graduada no Centro Universitário UniBH, mulher negra, feminista, antirracista, membro da Frente Atual Desencarcera de Minas Gerais. Trajetória acadêmica voltada para a saúde mental da população carcerária, sobretudo as mulheres. Tendo orientação profissional como ferramenta de reintegração social. E a gente está muito empolgado para ouvir desse tema, Mona Lisa. Deixa eu ligar o microfone. Primeiro, né, eu quero agradecer pelo convite do Desembolando, porque falar do encarceramento, principalmente do encarceramento feminino, é algo assim muito importante, muito caro para mim. O meu projeto de TCC foi voltado para esse tema. Foi um projeto desenvolvido. Peraí, para, gente, tá por favor. Eu vou levar uma Pode desmutar de novo, que a gente mutou todo mundo. Aí você está mutada. Sim, então, assim, é um tema muito precioso para mim, porque na minha trajetória acadêmica eu fui percebendo a importância desse tema, né? Pelos diversos atravessamentos mesmo, pessoal, da minha própria vida e de um questionamento mesmo dentro da sociedade. Então, assim, o que eu vou falar é uma coisa bem... Assim, eu acho que é uma provocação que eu trago hoje, uma provocação assim, de uma reflexão, porque o tema é muito profundo, é um tema que requer bastante estudo, bastante leitura. Então, assim, e eu acho também que é um tema bem complexo, né? Porque a gente sabe que a tônica da sociedade, ainda como um todo, é punitivista. A única solução que a sociedade como um todo apresenta para os conflitos com a lei é a punição. Então, assim, o meu entendimento é de trazer mesmo uma provocação. A turma são todos da psicologia? Não necessariamente, majoritariamente, mas a gente sim, é bem multidisciplinar. Entendi, aqui, porque é aberto, né, para quem quiser assistir. Sim, porque eu acho que é um tema, assim, porque o que a gente vê sempre, né, é sempre algo da ordem da punição, da raiva, e aí a gente percebendo, assim, isso no entorno, a gente vê que na história das prisões sempre teve essa coisa da punição, e já foi feito até de formas bem piores, né? Eu acho que só os aparatos de expandir esse poder sobre o corpo do outro é que deu uma refinada, mas não deixa de ser cruel. Então, eu vou falar um pouco do encarceramento feminino, vou trazer dados, e depois a gente conversa um pouco, né? Porque o tempo é curtinho para a gente, né? Eu quero ouvir as pessoas também, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela. Perfeito. Mona Lisa, você acha que você consegue aumentar um pouco o volume? Sim, peraí, só um minutinho. A voz está saindo um pouquinho baixinha para a gente. Vou tentar aqui, só um minutinho. Aí, ó, tem muita gente falando, tem ó, esse estudante de serviço social que vai agregar para o curso. Ótimo. Ficou melhor? Na verdade, não fez muita diferença, não. Mas está dando para te ouvir. Porque eu consigo... Para mim, melhorou aqui vocês. Tá com a internet, né? Aí, alguém está falando, só aproximar o telefone, ó, o microfone. Tá, eu vou tentar assim. Ficou melhor. Então tá. Ficou. Então eu vou compartilhar a tela só para a gente começar essa conversa, essa provocação. Né? Só um minutinho que eu...
Eu não... Peraí. A tela... Não, peraí, só um minutinho. Gente, eu tive um problema aqui. Sem problemas. Só um minutinho. Eu vou ter que pegar aqui de novo, rapidinho, no meu e-mail, porque eu não sei o que aconteceu com isso. Enquanto você vai colocando aí, eu vou até falando, porque como a gente ia ver, eu sempre gosto de estudar os temas, sabe, antes dos eventos, para poder aproveitar melhor. E isso que você falou aí no começo, a gente vê que a história do aprisionamento, como é que ela começou em masmorras, em cárceres, então sempre foram lugares insalubres, sem iluminação, primitivos. Então, é como se fosse uma cultura que ainda perdura, né? Como se fosse o comum, como se fosse o que tem que ser. A naturalização do horror, né? E agora eu acho que vai... Eu peguei uma frase que eu gostei, que falava assim, caráter primitivo e baseado em tormento físico. E como que, de certa forma, de muitas certas formas, né, ainda é assim. É uma coisa assim, porque no livro Vigiar e Punir do Foucault, na época dos suplícios, quando essas penas eram feitas em praças públicas, é uma coisa assim que a gente fica um pouco horrorizada, porque para eles aprenderem a lidar com a morte, com a peste, isso era suplicado em praça pública, então as pessoas vibravam com isso, vibravam com esses suplícios, né? Vibravam com essa questão de tornar essa dor sobre o corpo do outro, né? E a pessoa não tinha direito de defesa, isso tudo era decidido. Gente, não está aparecendo. Como assim? Ontem mesmo passou uma reportagem, inclusive, de pessoas que ficaram presas e que nem fizeram nada. Sim, então, sim. Além de tudo, tem... Ainda temos isso. Olha, gente, eu vou pedir uma coisa. Eu vou sair e voltar da sala. Rapidinho, é porque me deu um problema aqui que eu acho que eu vou precisar sair e voltar. Só um minutinho, é rapidinho. Enquanto isso, eu vou dividindo, então, as minhas dúvidas aqui com o pessoal, minhas dúvidas não, os temas que eu separei, que eu falei assim, nossa, será que ela vai falar disso? Para já dar ideia para as perguntas, tá? Dandara da Silva Joined. Qual é o perfil das mulheres ligadas à criminalidade?
como que tem a desvalorização à mulher, além de já estar discriminada, né, por ser presidiária, por estar encarcerada, além de tudo a mulher. Como que essa nova forma de se perceber no mundo, quando sai, como que mantém a singularidade dentro de um presídio? Isso alguém falou ou foi um microfone aberto? Alguém falou baixinho. Como que o psicólogo pode atuar dentro desse contexto, né, gente? Que é a parte mais concreta. Mute, corrente muted, alt mais a botão M, start. Como é que tá aí, Mona Lisa? Ó, acho que deu. Aí. Você tá com o microfone desligado, tá? Isso, aí. Apareceu? Ótimo. Apareceu. Eu vou colocar em forma de apresentação para ficar melhor. Acho que está indo. Gente, desculpa. Eu ainda sou meio atrapalhada com essas coisas do Zoom e tal. Então, assim... Normal, não preocupa. Eu estava ouvindo aqui você falar e pensando que tem algumas dessas perguntas aí que a gente tem um pouco da resposta de quem são essas mulheres, o que pode a psicologia. Então, assim, eu vou falar um pouco desse processo, né, da mulher encarcerada, por que esse tema, para mim, é tão importante. Eu acho que a gente, enquanto profissionais da área da saúde, temos que ficar atentos a isso, né? Então, assim, para mim, a primeira coisa assim, que eu acho super importante é a gente pensar nos atravessamentos raciais que perpassam o encarceramento, não só o encarceramento feminino, como masculino também. Então, para mim, essa frase do Rapa é muito emblemática e diz muito. Eu lembro que eu, muito nova, eu escutava essa frase e eu pensava em todas as pessoas que eu vi na vida, né, entrando dentro de um camburão. E a gente, muito cedo, tem que perceber que a maioria dessas pessoas são de pele preta. São pessoas negras que estão em uma situação de retirada de direitos, de não lugar de voz na sociedade. E todo o nosso processo, né, de escravização contribui para isso. Então, assim, eu acho que realmente todo camburão tem um pouco de navio negreiro, no sentido de que quando a gente vai olhar até mesmo para os números dos encarcerados, a forma como as pessoas são tratadas dentro do sistema penal, a gente vê que a sua grande maioria são de pessoas negras, né? E assim, eu tento fazer uma conversa com o conceito de necropolítica, que é do Achille Mbembe, onde ele fala desses aparatos de poder, que antes a gente pensava no micropoder como a forma de controle social, né? Na época lá de Foucault, quando Foucault fala dessa prática, ele fala do controle social, e o Achille Mbembe ele traz uma leitura falando de práticas de extermínio, né? Hoje eu estava revendo algumas coisas escritas minhas e tem assim dados, se a gente continuar aprisionando pessoas da forma como temos aprisionado nesse expansionismo penal como tem sido, em 2075 nós teremos mais pessoas presas do que pessoas nascidas. Então é algo alarmante, né? E é algo para a gente pensar. Tem se prendido tanto? Tem resolvido o problema? Então, o que acontece aí na base da sociedade? Será que isso é um projeto mesmo de extermínio dessas pessoas?
né, de tirar ali, e de extermínio eu falo não só às vezes de morte, mas de subjetividade também, né, da subjetividade desse sujeito, né, enquanto pessoa, e como que isso vai acontecer, como que isso vai perpassar a vida dele. É um extermínio social, né? Exatamente, é um extermínio social, porque a pessoa vai sendo vai se tornando invisível na sociedade, né? Então, assim, para mim, a primeira pergunta que veio foi quando eu comecei a me envolver com os movimentos abolicionistas, quando eu comecei a me interessar, eu comecei a perceber uma coisa assim que é bem grave, eu penso, sabe? Que é para o abolicionismo penal negro e a luta feminista branca, a mulher negra simplesmente não existe. Então, assim, até para as pessoas, o que eu vejo muito dentro da própria luta abolicionista é que essa mulher encarcerada, ela é totalmente invisível. Quando o homem é preso, ele tem uma ajuda da família, a família vai visitar, e a mulher, ela simplesmente é esquecida. Ela perde esse lugar social do cuidado, né? Ela perde esse lugar e vai para um lugar de esquecimento. Então, assim, quem olha para essa mulher? Quem que ouve essa mulher? Essa mulher é esquecida nas prisões, muitas das vezes abandonada pela família, culpabilizada, coisa que não acontece com os homens. Os homens, eu tenho grupo de WhatsApp, de grupos de penitenciárias e tal, e o que eu vejo é que as pessoas que são cuidadas ali são os homens. Eu poucas vezes vi pedido de ajuda para uma mulher, sabe? E isso me chamou muita atenção, e foi por isso que eu pensei em fazer meu projeto de TCC voltado para as mulheres e não para o sistema carcerário como um todo. E aí, é uma coisa assim, é um dado importante, que o Brasil apresenta a 4ª população carcerária feminina do mundo. Então, assim, isso é muito sério. No total, colocando homens e mulheres, a gente saiu do 4º lugar e fomos para o 3º lugar. Então, assim, o encarceramento só tem se expandido. A sociedade como um todo não tem pensado outras alternativas para responsabilizar esse sujeito que comete algum delito de conflito com a lei. E quem são essas mulheres, né? É aí que eu acho que entra essa lógica de criminalização da pobreza, que eu vou falar um pouco pela frente. Essas mulheres, 68% dessas mulheres são negras, apenas 3% têm ensino superior, 87% respondem por crimes que não envolvem violência ou atentado contra a vida. E eu acho que esse é um dado super importante, porque quando a gente ouve a lógica punitivista da sociedade, tanto para homens quanto para mulheres, a gente ouve, assim, leva para sua casa, todo mundo que está ali é muito ruim, todo mundo que está ali não presta. E quando a gente vai ver os dados, a gente vê que a maioria das pessoas, sobretudo devido ao tráfico de drogas, eu acho que a lei de drogas de 2006, eu acho não, né, tem dados quanto a isso, aumentou em mais de 700 mil pessoas encarceradas no país. Então, a lei de drogas, eu acho que também é algo que tem que ser revisto, porque o tráfico, ser considerado crime hediondo, só aprisionou mais pessoas. Então, assim, quando a gente vai ver, a maioria dessas pessoas foi por tráfico de drogas ou por roubo. Em sua grande maioria. Apenas 6%, se eu não me engano, que cometeram crimes assim, contra a vida, com requinte de crueldade, essas coisas. E outro dado assim, que me fez pensar na orientação profissional para essas mulheres é que 71% dessas mulheres têm participação fundamental na renda familiar. Então, esse é o perfil da mulher encarcerada no nosso país, né? E eu acredito que esse perfil tem muito a ver também com o mundo, né? Não só da mulher brasileira. Então, quando a gente pensa nessa mulher, a gente vê como que isso tudo aponta para a criminalização da pobreza, né? Porque a pessoa, o caminho para ela chegar até cometer um crime, por onde que é que ela passou? E a gente vê que as pessoas que são presas são as pessoas pobres, as pessoas pretas, as pessoas periféricas. E o crime está aí para toda a sociedade.
mas as pessoas recebem tratamento diferente quando cometem crimes. Tem uma coisa assim que a Angela Davis fala, que ela diz assim, quem é que estabelece o que é crime e quem vai ser criminalizado? Algo desse modo. A Marielle Franco, ela falava assim, na tese dela sobre as PPPs, quem vigia os vigias? Então, assim, a gente vê que é um sistema feito para prender pessoas invisibilizadas na sociedade. Né? A gente vê poucos casos de pessoas com poder aquisitivo, pessoas de um destaque social, tendo esse mesmo tratamento pelo Estado. A gente pensa também no Estado patriarcal e racista. A arquitetura da penitenciária, que isso é uma curiosidade, né? Que é criada por homens e para homens. E eu acho que responde uma das perguntas que você fez. Como que fica a subjetividade desse ser mulher ali dentro? Eu me atrevo a dizer, essa subjetividade fica assujeitada, porque a arquitetura da penitenciária em nenhum momento foi pensada para o corpo feminino, ela foi pensada para o corpo masculino. As mulheres passaram a ter direito às visitas íntimas, né? Só em 2012. Então, você pensa, os homens já tinham esse direito, as mulheres não. As mulheres engravidam, as mulheres menstruam, as mulheres... eu já ouvi casos assim de mulheres colocar negócio de pão, miolo de pão, porque elas não recebem os absorventes necessários. A mulher tem toda a questão hormonal, e nada disso é levado em consideração quando encarcera uma mulher, né? E aí também tem a lógica punitivista da sociedade, que tem como base, que tem a punição como a solução dos conflitos. Então, o sujeito só é punido. O sujeito não é responsabilizado, a sociedade não é chamada para pensar aquilo que aconteceu. E a gente vê também a própria lei de execução penal. Tem um juiz, o Luiz Carlos Valois, que ele fala que toda prisão é ilegal. E aí eu fiquei pensando nisso, como assim toda prisão é ilegal? Porque quando você vai estudar a lei de execução penal, você vê que a própria prisão não segue a lei de execução penal. Todas as diretrizes são violadas. A pessoa precisa ter uma audiência de custódia e não tem. A pessoa tem direito a progredir de regimes, e isso muitas das vezes é negado pelo Estado. A pessoa teria que estudar lá dentro, isso é negado. A pessoa teria que trabalhar lá dentro, isso é negado. Apenas pouquíssimas mulheres têm acesso a isso. E isso faz a prisão algo ilegal. Porque se a lei de execução penal diz como deve ser, para que esse sujeito se consiga voltar para a sociedade, e o que a gente vê é que isso não acontece, sabe? Isso é algo assim, muito sério, que a gente que está nesse meio, assim, a gente vê isso na prática, o quanto de violação tem, sabe? As pessoas sofrendo torturas, as pessoas não tendo acesso à saúde ali dentro. Hoje mesmo eu recebi notícia de um moço que morreu numa penitenciária de Ribeirão das Neves por causa de Covid, e a gente vê que isso não é noticiado, isso não é dito, né? Essas pessoas são totalmente invisibilizadas. E Monalisa, o som tá ficando baixinho e um pouco chiado. Eu vou ver. Será que se você tirar o fone e falar igual eu estou falando, não resolve, não? Pode ser. Ficou melhor? Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir. Não sei se tá melhor. Tá. Não, para mim também tá dando para ouvir tranquilo. Então, aí, o que eu pensei, né, então, o que pode a psicologia? Né? E aí é que eu trago essa reflexão. O que a gente pode fazer? E aí eu quero só ler uma parte de um texto da Juliana Borges, que chama Encarceramento em Massa. Peraí, Monalisa, antes de você ler, porque tem muita gente falando que realmente está com chiado. Tem ventilador aí? Não.
Peraí, que eu vou Não. pedir pro meu filho para ir para o quarto, porque talvez seja o celular. Filho, fica lá no quarto um pouquinho, porque está atrapalhando a mamãe. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Então vai desligar o celular. Por favor. Lá no quarto. Acende a luz. No canto aí, filho. Será que melhorou? Ainda tá chiando, eu não sei o que que é. Mas Engraçado. tá um chiadinho. Mas se não tem jeito, não tem jeito. Então vamos embora. Pode chiar. Então vamos tentar. Porque o seu também está com um pouco de chiado quando você fala. É? Tá um pouquinho. Para mim fica, né? Eu não sei se é alguma coisa aqui na minha rede. Não sei. Mas aí eu vou ler que é um livro da Juliana Borges que chama O que é encarceramento em massa, né? E aí fala assim, mas as perguntas que devemos nos fazer são: as prisões estão sendo espaços de real ressocialização que se propõe? Como surge essa ideia de privação de liberdade como uma pena para uma quebra de convenções de contratos sociais? São as prisões as únicas formas de tratar de certas quebras de acordos sociais? Inclusive, inserirmos uma pergunta já antes realizada pela filósofa e uma das maiores pensadoras da atualidade sobre o aprisionamento, que é a Angela Davis, né, que foi o que eu até já falei. Quem define o que é crime? E quem é o criminoso? Então, eu acho que são perguntas que a gente pode se fazer, né? Então, o que pode a psicologia frente a isso? E eu acho que fica uma reflexão. Eu acho que tem aí as penas alternativas, eu acho que tem a própria justiça restaurativa, eu acho muito interessante a gente, enquanto profissional, enquanto a gente sociedade, procurar saber mais sobre isso. Eu acho que questionar a lei de drogas, eu particularmente sou a favor da legalização das drogas, para que esse encarceramento venha chegar ao fim e o uso de drogas seja tratado no âmbito da saúde, não no âmbito da segurança. Então, assim, a gente, como sociedade, ir pensando como a gente pode usar a nossa criatividade para não simplesmente punir o sujeito, mas também para responsabilizar, porque a pessoa precisa se responsabilizar por aquilo, por aquele crime que ela cometeu. E a gente vê por A mais B que simplesmente aprisionar esse corpo e da forma que é feita não tem solução, né? E aí isso é para a gente conversar. E aí eu encerro, né, falando um pouco sobre isso. A liberdade sem oportunidades é um presente diabólico. Negar-se a dar essas pessoas é um crime. Então, assim, que liberdade é essa que não tem oportunidade nenhuma? A gente pensar ali na base, nas políticas públicas, como que é essa população, o que fazer com essas pessoas antes de chegarem a cometer crimes, né? Porque isso tem muito a ver com as desigualdades sociais, com o pensamento capitalista. Então, assim, eu acho que é a gente, enquanto sociedade, questionar isso e pensar nessas pessoas com humanidade. Porque eu acho que a gente, por hábito ali, desde o início da criação das prisões, antes mesmo, com os suplícios, a gente tira a humanidade desse sujeito. E a gente tem que pensar que ali tem um sujeito, tem uma pessoa, e que crime qualquer um de nós somos passíveis de cometer. Né? Ninguém está livre do crime. Todos nós. Inclusive, alguém escreveu aqui falando que tem um documentário chamado Bagatela, que fala de mulheres de uso de drogas que são presas porque roubaram um biscoito, coisas ínfimas e que são, né, esquecidas num presídio. Eu penso assim, o que a gente pode fazer, por exemplo, para mudar, né? Sempre tem a gente transformar a coisa em um problema para achar uma solução. E pelo que você está falando, eu fico imaginando, tem uma coisa que deve fazer muita falta, é um trabalho interno onde a pessoa
ela se descubra um sujeito de direitos, porque isso foi retirado dela historicamente, socialmente, que ela pode, às vezes, nem ter essa consciência de que ela tem o direito, né? E acaba se submetendo ou mantendo uma situação onde que a gente devia falar, peraí, conscientizar que são pessoas, são sujeitos de direito. Exatamente, eu acho que principalmente isso, é você conseguir a sociedade como um todo enxergar essas pessoas como um outro ser humano, né? Porque eu acho que a humanidade é totalmente retirada dessas pessoas, né? Essas pessoas a todo momento são criminalizadas. E assim, como que ela vai voltar para a sociedade, sendo que a sociedade não recebe mais essas pessoas? Eu, assim, quando eu escrevi o meu projeto, eu pensei muito, assim, porque eu via muita necessidade do trabalho. As pessoas muito com a necessidade do trabalho, preciso voltar a trabalhar para conseguir sair daquela situação, né, de ter alguma mudança na vida dela. E aí eu quis ir pela via da orientação profissional, mas também vendo essa orientação profissional como algo de poder fazer uma intervenção psicossocial ali, sabe? Poder fazer com que a pessoa consiga reaver a sua vida e, a partir das escolhas dela, ela fazer as suas próprias escolhas, sabe? O que já existe de trabalho em relação a isso? Olha, eu vejo que eu percebo pouquíssimos trabalhos, sabe? Eu acho que, assim, tem algumas entidades não governamentais que trabalham nesse sentido, igual tem a frente da Agenda Desencarcera, que é um grupo, né, que hoje em dia já é do país todo, e aí tem as frentes em cada situação, e assim, a gente percebe que estão fazendo esse trabalho de formiguinha, de advogados, psicólogos, de ajudar as famílias, de dar orientação, de atuar frente ao poder do Estado. Mas, assim, é um trabalho muito difícil. Aí, a última campanha que teve é Flores no Cárcere, que foi uma campanha basicamente para as mulheres, que é a arrecadação de kits de higiene pessoal. Então, assim, eu acho que tem poucas coisas efetivas, sabe? Oi, filho, eu estou ocupada agora. Muda. Gente, desculpa, porque meu filho está... Mona Lisa, por exemplo, existe alguma semente já, alguma ideia de projeto? Me vem, por exemplo, que me vem várias coisas na cabeça. Só que qual é o itinerário para você realmente chegar? Porque uma coisa é ter ideia. Agora, qual é a abertura do sistema carcerário para esse tipo de intervenção? Muito difícil. Muito difícil. É difícil você chegar lá, porque você primeiro, assim, tem as pastorais carcerárias, que é a pastoral, né? Então, assim, você consegue alguma entrada ali dentro do sistema através da pastoral. Tem igrejas que conseguem, mas lá dentro é muito difícil porque até mesmo pela própria situação do sistema, porque eles sabem que você vai chegar ali e vai ver situações completamente degradantes. Então, que cabe denúncia, porque tem casos de tortura. Então, assim, são muito fechados, sabe? Então, assim, quando eu escrevi o meu projeto de TCC, eu pensei em ter algum alcance a essas mulheres depois que elas saem do sistema. Então, aí eu acho que tem os grupos, tem as famílias, tem as frentes de trabalho que podem encaminhar essas mulheres para que você faça algum tipo de trabalho, sabe? Agora, entrar lá dentro é mais complicado. Entendi. Então, por enquanto, assim, a opção é na saída, né? É numa recuperação posterior. Viável. Sim, é o mais viável. Não que assim... Legalmente, o Estado não tem que oferecer apoio psicológico dentro da prisão? Sim, teria.
mas é muito difícil. Geralmente, quando tem, suponhamos, um psicólogo ou um assistente social dentro de uma cadeia, é um para atender milhares de pessoas. Então, assim, o atendimento é bem raso mesmo. O próprio profissional não consegue alcançar todo mundo ali dentro, né? Então, assim, é um trabalho difícil. O Estado deveria, mas o Estado não faz. Eu acho que também um outro grande problema é a voz para gritar para isso, porque não é uma luta onde a pessoa vai ganhar notoriedade de status social, não vai ganhar dinheiro brigando por isso. Exatamente. Então tem que ser por idealismo mesmo, e isso a gente tem Uhum. que ir espalhando, porque é humanidade, né? É a gente lutar pelo próximo. Sim, e é isso mesmo, porque socialmente é mal visto, né? As pessoas, se você fala de abolicionismo penal, de que, né, quando eu mesmo falava do meu projeto de TCC, várias pessoas, como assim? Tanta coisa para escrever? Você vai escrever sobre isso? Você vai falar sobre isso? É como se aquelas pessoas não merecessem um olhar, sabe? Como se aquelas pessoas não merecessem ser olhadas. Então, assim, realmente é um trabalho que a pessoa tem que ter o desejo implicado ali, sabe? Mas e olha que legal, tem a Thais aqui, ó, tá falando, o tema do TCC dela é justamente esse, o papel da psicologia na redução do impacto do encarceramento de mulheres sob privação de liberdade por meio de um debate psicossocial. Então, e ela falou que tem pouquíssimos materiais, mas olha que legal, a gente já encontrando aqui. Tem Sim. alguém também que falou que tem experiência nisso, mas passou muito tempo, não sei quem que é. Estão perguntando o que você acha do trabalho da pastoral carcerária, se é bacana. Eu acho um trabalho interessante, sabe? Eu acho que são pessoas realmente interessadas pelo menos as pessoas das pastorais que eu tive contato, que às vezes eu tenho contato, assim, são pessoas que, de algum modo, estão tentando oferecer ajuda. Então, eu acho que é uma via possível para você chegar até essas mulheres, porque nesse sistema é tão difícil, é tão escasso esse olhar, que eu acho que essas frentes de pessoas que estejam realmente interessadas, eu acho que é muito válido, sabe? As pessoas que eu tive contato de pastoral carcerária aqui de Belo Horizonte são pessoas assim bem engajadas, sabe? Que realmente, talvez já ouvi falar de algumas pastorais que não são tanto, que não são tão ativas assim, mas eu acho que nesse meio, por ser tão escasso, eu acho que qualquer olhar, qualquer ajuda é muito bem-vinda, sabe? Mas acaba sendo paliativo se não for uma coisa bem estruturada, né? Precisa Sim. existir realmente uma intervenção. Por exemplo, quando eu penso o que é psicologia frente ao encarceramento, teria que ser uma frente da psicologia, não pessoas apenas. Ia ter Exatamente. que ser um movimento. A psicologia E o problema, e eu acho que o maior problema é esse, porque muitas das vezes é uma luta, é um olhar muito de pessoas, sabe? E aí você fica, às vezes, fazendo formiguinha, tentando fazer alguma coisa. Então, eu acho assim, quem tem interesse é procurar, igual tem a agenda do Desencarcera, né, que é uma frente estadual pelo desencarceramento. É procurar esse grupo, se inteirar do que ali tem para dizer, porque eles fazem manifestações, como psicólogo, oferecer o seu serviço, o seu trabalho. Então, assim, às vezes é uma mãe, é uma esposa, é alguém que está precisando né, de algo ali. Então, assim, realmente, infelizmente, ainda é algo que é de pessoas, mas eu acho que se a gente vai se unindo, vai se juntando e vai procurando esses lugares, eu acho interessante. Por isso que eu falei no início, é uma provocação, é uma reflexão para que a gente consiga pensar, né, a respeito disso. E é o que eu ia te falar também. Ok, é de formiguinhas, por enquanto. Mas existem várias formiguinhas. Tem muita formiguinha esperando ser despertada, né? Às vezes, por exemplo, não é realmente algo que se debate no dia a dia.
Não, você nem né? pode falar. Então, as pessoas, às vezes, ignorância do que está acontecendo. Realmente, a pessoa não sabe o que está acontecendo. E quando a gente fica sabendo, cutuca, né? A Exatamente. Elis está perguntando aqui se tem algum projeto, ainda que embrionário, para fornecer estudo supletivo e faculdade de ensino à distância durante o encarceramento. Eu até li alguma coisa mesmo que um dos grandes problemas é o ócio dentro da prisão, né? O que já existe disso? Tem algum projeto de Olha, estudo? qualquer pessoa que esteja encarcerada, ela pode fazer vestibular, ela pode, né, pela lei de execução penal, né, ela pode buscar isso ali dentro. E dependendo do regime dela, se ela estiver no aberto, semiaberto, ela pode sair até mesmo para ir na faculdade e voltar. Isso está garantido pela LEP. Só que é muito difícil conseguir essa saída, é muito difícil, porque aí tem todo um trâmite judicial para se conseguir. Tem o Samuel Lourenço, que é um ex-presidiário, que passou no vestibular, que eu acompanho nas redes sociais, e ele passou no vestibular e ele teve que pedir, se eu não me engano, 8 pedidos para conseguir frequentar a faculdade, e o juiz da comarca não aceitava. Então, assim, a gente pensa, ele hoje é uma pessoa que está trabalhando, já saiu, já cumpriu a pena dele, que conseguiu voltar, né, assim, ao convívio social de uma forma mais digna. Mas você pensa, a pessoa passou no vestibular, teve que pedir 8 vezes para poder sair. Então, isso é garantido ali dentro, né? Seria garantido, mas é muito difícil de conseguir. Então, aí isso... Porque a gente não está falando de lei, né, Mona Lisa? É justiça, que não são exatamente a mesma coisa. Exatamente. A lei tem, a A lei justiça tem, não. a justiça não. Exatamente. A Então, Raiza está falando aqui, ó, eu já participei de um projeto em presídio feminino e, assim, é muito difícil e complicado. Por mais que haja essa ajuda, a própria penitenciária não aceita e não entrega os kits. Não existe voz nenhuma lá para aquelas pessoas. A maioria das mulheres que tive a oportunidade de conversar sempre falavam que gostaria de ter uma oportunidade, mas lá era impossível, e nem no artesanato que eles oferecem era posto em prática. essa... Então, é o abandono dos abandonados, né? A pessoa já é abandonada socialmente, vai parar lá. Chega lá, conseguiram ainda um novo degrau de abandono. É isso mesmo, é essa a realidade. E eu acho que para a mulher, isso ainda é mais complicado, porque a mulher ainda, na maioria das vezes, ela é abandonada até pela família, porque a família é uma ponte muito importante, é uma parceria muito importante para a pessoa conseguir se sustentar dentro daquele lugar de horror, né? E a gente vê que as mulheres são mais esquecidas, elas ficam mais à deriva desse afeto, sabe? Tá aqui, ó, tem gente falando, teríamos que começar com as pessoas que trabalham lá, mudar a forma que eles enxergam as pessoas encarceradas. Nossa, muito legal. Uma visão diferente também, né? Porque que acontece? Se a gente fica só no que a mídia fala, você liga ali da Atena, vamos dizer, cada notícia que ele dá ali, aí você pensa, aquela lógica ali de dar a notícia, é muito punitivista. Bandido, mata, leva para sua casa. Então, assim, e a gente acorda todo dia e toma café da manhã com isso. Então, a gente já vai naturalizando o horror. Então, assim, eu acho que cai bem também a gente questionar essas notícias, mudar essa visão da gente, da pessoa que está ali encarcerada, a forma que a gente trata aquela pessoa. Eu acho, assim, as pessoas que estão aí, né, na área do direito, até na área da psicologia, assistência social, medicina, quem está ali trabalhando com essas pessoas, porque tem algumas pessoas que chegam e dão atendimento, aí chama a pessoa o detento, chama a pessoa pelo número, sabe? Então, assim, qual o seu nome? O próprio estudo, isso vale a pena, quem nunca viu, vale muito a pena ver, que é a experiência de Stanford, é o experimento de Stanford,
que colocou alunos e aleatoriamente como presos e policiais, e como que já começou essa relação de poder, ela se instalou automaticamente, já quer dizer muito, né? Uhum. Tem aqui, a Rosângela está perguntando, como um profissional de psicologia pode chegar a conhecer e poder oferecer seu serviço em um presídio feminino? Perguntaram também se tem estágios de psicologia em presídios. Olha, essa questão dos estágios de psicologia teria que ser uma parceria da instituição que você estuda com o presídio, né? Eu já vi algumas pessoas que fizeram visitas na PAC, que eu acho que é um sistema carcerário mais humano, mais humanizado. Então, assim, eu já vi pessoas que fazem visitas, tem sim estágios, mas tem que ser uma parceria da universidade, da instituição que você estuda com a instituição, né, lá, a PAC ou qualquer outro presídio. Não é muito uma coisa que você chega lá por você e fala assim, queria fazer estágio aqui. Até pelo que você falou, né, que as pessoas querem esconder a realidade dali. Exatamente. Tem aqui, a Ingrid falou sobre o abuso sexual que elas sofrem lá dentro, e a Ana Lua está perguntando qual que é a realidade das mulheres trans e travestis nos presídios. Os travestis, no caso, estão no masculino, né? No masculino, Mas ex-mulher, então tem mulher, aliás, na verdade, isso é bem complicado, né? Essa divisão. É bem complicado. Tem alguns presídios que mulheres trans, eles colocam juntos. Agora, travesti, eu acho que é mais difícil. Eu não sei como ainda que está funcionando, porque também tem isso, depende do diretor, depende do juiz da vara. Então, assim, tem muitos atravessamentos nisso até a pessoa conseguir garantir um direito dela. Mas eu imagino que seja situações degradantes também. E aí, por exemplo, você que, né, que está muito mais a par disso tudo, o que você sugeriria para uma formiguinha? Eu acho que é isso. É procurar esses grupos, essas frentes de desencarceramento, pastoral carcerária, fazer parte desses movimentos. Primeiro, assim, para aprender, para você se sensibilizar, porque ali você vai ouvir muitas histórias, você vai se inteirar de realmente quem são aquelas pessoas. Eu acho que sair da bolha, sabe, verdadeiramente, ter olhar humano para esses sujeitos, sabe? E eu acho que, assim, estudar, tentar entender, sabe, de onde que vem as prisões, por que isso acontece, e questionar. Eu acho que, assim, principalmente a gente questionar. Por quê? Porque é só essa a solução, sabe? Eu acho que, assim, tem escritores maravilhosos aí escrevendo sobre isso. Então, eu acho assim, buscar conhecer, sabe? E para que... Você está falando, eu estou pensando uma coisa, Monalise, que você tinha falado das pessoas falando, então leva para casa e tal, que, na verdade, uma coisa que atrapalha todos os movimentos é o radicalismo. Sim. E quando alguém vai defender um direito humano, também é um direito humano eu não aceitar, eu não querer alguma coisa. Então, por exemplo, eu acho que o principal é, ao invés de radicalizar como estão todos sendo injustiçados e maltratados, é lembrar que não são apenas estupradores e assassinos que estão ali dentro. Aí eu acho que dá para angariar muito mais simpatia do que querer que essas pessoas já logo vejam o estuprador e o assassino com o mesmo olhar que o outro. Na verdade, são, sim, humanos, todos humanos. Mas, para atrair esse olhar, para conseguir defender essas pessoas que estão lá que roubaram um biscoito, não dá para colocar no mesmo lugar de um estuprador. Sim. Ou de um assassino de criança.
Uhum. Então, aí eu vejo que quem briga, as poucas pessoas que brigam por isso, elas vão num pacote que acaba repelindo. Sim, eu E a acho. gente tem que suavizar as coisas para defender, então, pelo menos aquele segmento que não deveria estar ali de forma alguma. Sim, e eu acho que assim, uma coisa importante, eu acho interessante você colocar isso, que é o diálogo. Eu acho que a única forma da gente conseguir alguma coisa, trazer algum pouco de reflexão, é dialogar com o outro. Se for para brigar no radicalismo ou simplesmente bater boca, você não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar. Então, eu acho que assim, é diálogo. E quando a gente fala de diálogo, a gente implica em ouvir o outro também, né? É ouvir, acolher o que o outro, mostrar o seu ponto de vista. Eu acho que assim, a gente aprender a ouvir o outro, porque realmente é um tema muito controverso e muito assim, que desperta muitas coisas na gente, né? Quando a gente, igual você falou, quando a gente pensa num homem que assassina uma criança, aí a gente, enquanto ser humano, a gente se revolta, a gente, nossa, como assim? Mas a gente tem que pensar que a gente não pode pegar esse sujeito e colocar no mesmo pacote da maioria, mas a gente só vai conseguir isso dialogando com as pessoas. E, ironicamente, quando a gente pensa que tem milhares de mulheres que não fizeram basicamente nada de errado, que estão ali passando por aquilo, e a gente está ignorando, os criminosos somos nós. Exatamente, exatamente. Quem decide quem é o crime, né? Assim, muitas das vezes essas mulheres estão ali porque tem casos, foi levar droga para o parceiro quando foi visitar. Então, assim, muitas coisas ligadas até a própria, o assujeitamento da mulher na sociedade, a forma como ela é tratada socialmente, de se assujeitar ao outro. Então, assim, muitas estão ali nessa situação. Então, assim, eu acho que é muito ampla a discussão, que não pode fechar só assim, certo e errado, na dicotomia de é isso ou aquilo. Eu acho que o debate, a conversa, o pensar, o refletir, o olhar para o outro, que eu acho que é o melhor caminho, sabe? Porque é um tema. E a Daniele falou uma coisa maravilhosa aqui. Não se pode confundir justiça com vingança. Exato. Né? E é mais ou menos esse mesmo, a vibe da coisa, a pessoa está lá, então tem mais é que ser vingada mesmo. Exatamente. Fazer justiça e vingar é diferente. Exatamente, porque o que a pessoa tem que fazer ali, nesse caso, é se responsabilizar pelo ato dela. E como que a gente pode, enquanto sociedade, fazer com que esse sujeito se responsabilize, né? Então, assim, agora, simplesmente se vingar, eu acho que tem muito mais a ver com algo nosso mais primitivo, de não racionalização, de talvez também querer colocar as nossas mazelas de algum modo, de refletir ali no outro. Então, assim, o debate é muito. Até acho que a humanidade já evoluiu um pouquinho, né? É gradativo. Só que falta informação, Sim, porque é o que a gente informação. está falando. Isso não traz notoriedade, não traz status, não traz dinheiro. Então, não, acaba não sendo uma pauta interessante para ninguém falar, além de incitar pessoas que acham, que começam com esse diálogo, né? De que tem que estar lá mesmo, né? Então, uma forma de mudar isso, eu acredito muito, é começar a mudar não dentro do presídio, mas dentro da gente. Sim, eu acho que é a gente Conscientizando pessoas, porque depois que muda a cultura, uma forma de ver, aí eu acho que pode mudar uma estrutura. Acho que, Sim, já que a gente não consegue entrar no presídio, então que seja de dentro de nós. e a gente, enquanto sociedade, e cobrando também ali do Estado políticas mais efetivas. Por que esse sujeito está roubando? Por que a mulher ou o moço está indo para o tráfico, que é o maior motivo de encarceramento? Por quê? O que está acontecendo? Essa pessoa está tendo garantia de estudo, está tendo garantia de saúde, de escola, de moradia,
Porque o Estado, ele falta lá atrás na vida do sujeito, e depois quer simplesmente pegar esse sujeito e punir. E é aquela coisa, né? É fácil falar, e se fosse você naquele lugar? Eu costumo pensar, eu ia fazer bem pior. Sempre. Eu falo, gente, tá, mas e se fosse eu nessa situação? Acho que eu ia fazer pior. Deixa eu ver, tem mais pergunta aqui, ó, a gente já vai ter que ir terminando, mas deixa eu ver. Mona Lisa e pessoas assistindo, vocês têm algo publicado ou recomendação de leitura? Olha, isso ia ser legal, recomendação de leitura, você você tem Instagram? Eu tenho Instagram, mas no meu Instagram não tem muita coisa sobre isso, não. Mas é bom para quem quiser fazer um contato, né? Ah, sim. Para te pedir mais... Para pedir informação. Não, tenho sim. Posso falar? Pode. Aí eu vou digitar aqui. @ Monalisa, com S, Monalisa Pontes Psi. Porque aí eu posso passar a indicação de leitura, tem muita coisa, gente, tem muita coisa assim que a gente pode pensar sobre isso, muita gente para a gente conhecer. Eu acho que o Carlos Valois, que é esse juiz lá de Manaus, tem o Samuel Lourenço, Carla Cotirene, a Juliana Borges, tem muita gente, sabe? Muita gente falando e escrevendo sobre isso. Nossa, que legal. Por exemplo, a Camila está aqui perguntando que ela não é formada, mas ela queria ajudar. Aí isso é legal para ir fazendo contato, né? Sim. E juntando formiguinhas. Exatamente. Eu acho que tem lá a Frente Estadual Desencarcera, segue a página no Instagram também, porque sempre tem ações que o Desencarcera está fazendo. Então, assim, eu acho que quanto mais pessoas para somar, para pensar sobre isso, eu acho assim super válido. Como é que chama esse lugar? O site? Frente Estadual Desencarcera. Aí tem do Brasil, aí procura de Minas Gerais. Digitando Desencarcera no Instagram já aparece. Eu não sei o @ direitinho, mas... Uhum. Então, é legal, e é bom ir gerando novos conteúdos, né? Sim. Você vê, se cada pessoa que já parou para pensar de uma forma que não pensava, às vezes simplesmente por não ter entrado em contato com o assunto. Exatamente, por não ter tido a oportunidade de ouvir, de conversar. Eu acho que a academia ainda é muito restrita quanto a isso. É um público que, às vezes, ninguém quer se haver com ele, né? Tipo, o público de pessoas em situação de vulnerabilidade ou em situação, principalmente, de encarceramento, porque tem a questão da a culpabilização dessas pessoas, né? Então, assim, às vezes, não tem muito interesse de saber, né? Então, eu acho assim, muito importante a gente cobrar também da academia. Olha, quem está falando sobre isso? Às vezes a gente passa pela formação sem ler um texto do Foucault, sabe? Então, assim, é difícil? Mas vamos lá, aos pouquinhos, vamos lendo, sabe? Tem muita coisa assim que vai fazer a gente abrir, expandir a cabeça para conseguir realmente dizer o que pensa sobre isso. Mona Lisa, você está de parabéns, é muito bom que existam as formigonas igual você, para poder juntar as formiguinhas. Ainda tá. E aqui você vê que já tem muita gente, e realmente, assim, eu particularmente, é algo que ficou aceso, que realmente é o que você falou, é uma provocação, que, opa, provocou mesmo. E que é uma coisa que para a gente ficar de olho, para ter ideia, não precisa ser amanhã? Não, é só não esquecer disso, e ficar de olho, e falar sobre isso para outras pessoas, colocar isso como uma pauta importante, porque são pessoas que estão ali, a gente fala muito do Holocausto brasileiro, de Barbacena, do que fizeram, e a gente ficou horrorizado, e ok, não é igual, mas acontecem coisas muito semelhantes e a gente está vivendo normalmente. Exatamente, eu acho que é isso mesmo, porque... Só um minutinho, gente, a mamãe daqui a pouco vai lá. Eu sei, tá aqui. Eu acho que a gente pensar mesmo nessas pessoas,
com esse olhar, sabe? Esse olhar de cuidado, tentar pensar para além do que a gente vê na sociedade. Eu acho que conhecimento é poder, sabe? Eu acho que a gente conhecer é importante, sabe? Antes de simplesmente julgar, né? É isso mesmo. Ó, eu adorei, posso falar por mim, tipo assim, foi um cutucão, tipo, quase me jogou no chão, e tenho certeza que a grande maioria aqui também. E eu Ah, queria... e aí, se você, quando, qualquer hora que você tiver, qualquer coisa que você precisar, a gente vem e faz aqui, junta todo mundo, a gente pode divulgar algum trabalho, se alguém tiver alguma ideia, se você tiver algum projeto ou ideia, conta com a gente. Sim, eu tenho até, né, eu tenho idealizado fazer um projeto de orientação profissional para mulheres egressas, né, do sistema. Mas eu acho que a gente está com esse período aí de pandemia, então assim, eu tenho aguardado para que os encontros sejam possíveis. Então, assim, quando isso tudo passar, a gente espera que passe, a gente tem fé que vai passar, eu entro em contato com vocês sim, porque inclusive a gente precisa de ajuda, né? Para realizar Com as certeza. oficinas, a gente precisa de pessoas para buscar essas mulheres, assim, fazer busca ativa. Então, assim, eu acho que toda ajuda, toda mão estendida é muito importante das diversas áreas, sabe? Seja psicologia,